Bem-vindo a mais uma curiosidade do mundo dos insetos. Hoje falaremos sobre as formigas. Houve um tempo em que as formigas eram vistas apenas como pequenas criaturas trabalhadoras, mas há muito mais sobre esses insetos fascinantes do que se pode imaginar. Aqui estão algumas curiosidades que podem surpreender até os entusiastas mais ávidos da natureza. Guerra de formigas. As formigas são conhecidas por travarem batalhas épicas com outras colônias, mas poucos sabem que algumas espécies realmente praticam a escravidão. Elas invadem colônias de outras espécies, capturam suas larvas e as criam como escravas para realizar tarefas dentro de suas próprias colônias. Agricultura antiga. Você sabia que algumas formigas são fazendeiras? As formigas cortadeiras, por exemplo, cultivam fungos em seus ninhos. Elas cortam folhas e as levam para seus ninhos, onde as usam como substrato para cultivar fungos, que por sua vez servem de alimento para a colônia. Formigas zumbis. Existe um fungo chamado Ophiocordyceus unilateralis que tem uma relação macabra com as formigas. Ele infecta as formigas e as controla, forçando-as a subir para locais elevados, onde o fungo pode se espalhar mais facilmente. Eventualmente, o fungo mata a formiga e cresce a partir do seu corpo para liberar esporos e infectar mais formigas. Engenharia de pontes vivas. Algumas espécies de formigas têm uma engenharia impressionante. Por exemplo, as formigas do gênero Nomamirmex são capazes de criar pontes vivas usando seus próprios corpos para cruzar espaços vazios, como lacunas entre galhos de árvores. Ninho flutuante. As formigas da espécie Polyrhynchi sokolova são únicas porque constroem seus ninhos em folhas que dobram e unem com seda produzida por suas larvas. Esses ninhos, chamados de balsas de formigas, podem flutuar em corpos d'água e servem como uma espécie de medida de sobrevivência durante inundações. Limpeza eficiente. As formigas são incrivelmente higiênicas. Algumas espécies, como a formiga limpa-folhas, possuem câmaras específicas em seus ninhos dedicadas à eliminação de resíduos. Elas transportam seus detritos para fora do ninho, mantendo-o limpo e livre de contaminação. Essas curiosidades apenas arranham a superfície da vida complexa e diversificada das formigas. Elas são verdadeiras mestras da sobrevivência e da adaptação, demonstrando constantemente habilidades e comportamentos surpreendentes que continuam a fascinar os cientistas e entusiastas da natureza em todo o mundo. Formigas e números. As formigas têm um sistema de comunicação incrível, inclusive para indicar números. Algumas espécies conseguem contar usando sinais químicos, como feromoníos. Elas podem indicar quantidades específicas de alimentos ou perigos aos outros membros da colônia através desses sinais. Formigas e velocidade. Embora as formigas pareçam pequenas e lentas, algumas espécies são incrivelmente rápidas. A formiga corredora do deserto, por exemplo, é considerada uma das formigas mais rápidas do mundo, podendo percorrer uma distância de até 108 vezes o comprimento do seu corpo em apenas um segundo. Formigas e GPS. As formigas do deserto do Arizona são conhecidas por terem uma habilidade única de navegação. Elas usam o sol como uma bússola para se orientarem durante suas buscas por comida. Além disso, elas também utilizam um sistema interno de contagem de passos para calcular distâncias e se localizarem com precisão. Formigas e recrutamento. Quando uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela não apenas a coleta, mas também retorna à colônia para recrutar outras formigas. Ela faz isso liberando feromoníos que indicam o tipo e a quantidade de alimento disponível. Outras formigas então seguem esses rastros químicos para encontrar a fonte de comida. Formigas e longevidade. Apesar de seu pequeno tamanho, algumas rainhas de formigas podem viver décadas. Em algumas espécies, as rainhas podem viver até 30 anos ou mais, enquanto as formigas operárias geralmente vivem apenas alguns meses a alguns anos, dependendo da espécie e do ambiente. Formigas e estações do ano. As formigas são sensíveis às mudanças sazonais e muitas espécies se preparam para o inverno armazenando comida. Algumas espécies também reduzem sua atividade durante os meses mais frios, entrando em um estado de dormência conhecido como diapausa. Essas curiosidades destacam ainda mais a incrível diversidade e habilidades adaptativas das formigas, mostrando que esses insetos aparentemente simples têm muito mais para oferecer do que se imagina. Formigas e antenas. As antenas das formigas não são apenas órgãos sensoriais, mas também desempenham um papel importante na comunicação. Elas são capazes de detectar odores,
vibrações e até mesmo substâncias químicas secretadas por outras formigas, permitindo uma comunicação complexa dentro da colônia. Formigas e cura. Em algumas culturas tradicionais, as formigas têm sido usadas para fins medicinais. Por exemplo, em certas regiões da América do Sul, as picadas de formigas são usadas como um tratamento natural para aliviar a dor e a inflamação, graças às substâncias químicas presentes no veneno das formigas. Formigas e hierarquia social. As formigas têm uma sociedade altamente organizada, com diferentes castas desempenhando papéis específicos dentro da colônia. Além das formigas operárias e das rainhas, algumas espécies também têm formigas soldados especializadas na defesa do ninho contra invasores. Essas curiosidades destacam ainda mais a complexidade e a diversidade do mundo das formigas, mostrando que esses insetos têm muito mais para oferecer do que simplesmente serem considerados pragas ou insetos trabalhadores. Gostou? Inscreva-se no canal Curiosidades Incríveis e até a próxima!